Você já sentiu o peso de um abraço que nunca aconteceu? Por 30 anos, eu alimentei um monstro dentro de mim chamado ausência. Eu achei que odiar meu pai era minha armadura, mas na verdade era minha prisão. Hoje, eu vou te contar como eu quebrei as correntes do passado e por que perdoar quem te abandonou não é sobre eles, é sobre a sua liberdade. Fica comigo, porque essa história dói, mas ela cura. Aperte o play e entre na aventura sem medo. Mr. Tele. Olha, eu confesso, escrever esse roteiro mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Meus olhos marejaram várias vezes. Porque a gente vive em um mundo que diz que você tem que ser forte, que quem bate esquece, mas quem apanha não. Mas ninguém te conta o que acontece com a cicatriz quando o tempo passa e ela continua latejando. Imagine uma criança no dia da apresentação da escola. Todos os pais estão lá, com suas câmeras, seus sorrisos orgulhosos. E existe uma cadeira vazia. Aquela cadeira não é apenas um móvel de madeira. Ela é um buraco negro que suga toda a alegria de quem está no palco. Essa é a história de muitos de nós. Nossa história começa em uma casa onde o silêncio gritava. O nosso protagonista, vamos chamá-lo de Marcos, cresceu ouvindo que as coisas são assim mesmo. Mas para uma criança, o assim mesmo é um veneno lento. Marcos via os anos passarem. Cada aniversário era um lembrete. O telefone que não tocava, a data esquecida, a promessa de "eu passo aí no final de semana", que derretia como gelo no asfalto quente de janeiro. Metáfora. O abandono é como um quarto escuro, onde você tenta tatear as paredes procurando uma saída, mas só encontra o próprio eco. Marcos cresceu e transformou aquela dor em combustível. Ele se tornou um homem de sucesso, o trator que passava por cima de tudo. Mas o sucesso financeiro é um curativo muito pequeno para uma ferida que atravessa a alma. Ele dizia para todo mundo: "Eu não preciso de pai, eu me fiz sozinho." Mas, entre nós aqui, quem se faz sozinho? A gente sempre carrega os pedaços de quem nos deu a vida, mesmo que esses pedaços sejam cacos de vidro. Mas o que Marcos não sabia é que a vida tem um jeito irônico de nos colocar frente a frente com nossos maiores medos. E o que aconteceu em uma tarde de terça-feira mudaria a percepção dele sobre o que significa ser forte. Você consegue imaginar o que o faria atender uma ligação de um número desconhecido após 20 anos? O telefone tocou. Uma voz trêmula, gasta pelo tempo e talvez pelo arrependimento. Do outro lado, não estava o vilão que Marcos criou na mente dele. Estava um ser humano quebrado. Nesse momento, Marcos sentiu uma raiva que subiu pela espinha como um incêndio. Ele queria gritar, ele queria dizer: "Onde você estava quando eu tive febre? Onde você estava quando eu me formei? Onde você estava quando eu chorei escondido no banheiro?" Monólogo interno do Marcos. "Eu venci sem você. Eu construí um império sobre as cinzas da sua ausência. Por que agora? Por que você acha que tem o direito de invadir a paz que eu levei décadas para construir com tijolos de mágoa?" Gente, aqui é o ponto onde muitos de nós travamos. A gente confunde perdão com aceitação do erro. A gente acha que perdoar é dizer: "Tudo bem o que você fez." Mas deixa eu te falar uma coisa de coração. Perdoar não é dar um passe livre para o outro. É tirar a mão do outro do seu pescoço. Antes de eu te contar o que o Marcos decidiu fazer, eu queria te pedir uma coisa. Se você já sentiu esse vazio, se você já teve que ser seu próprio herói, porque quem deveria te proteger falhou, deixa um "eu superei" nos comentários. Sua história
pode ser o farol de alguém que está navegando no escuro hoje. Marcos decidiu ir ao encontro do pai. Não por amor, inicialmente, mas por uma curiosidade mórbida de ver o rosto da sua dor. Quando ele chegou naquela casa simples, ele viu que o tempo não perdoa ninguém. A pessoa que ele odiava era agora um reflexo pálido do que ele lembrava. E ali, Marcos tomou um rumo inesperado. Ele percebeu que, enquanto ele guardava aquele ódio, ele estava acorrentado a um fantasma. O pai de Marcos, muito emocionado, diz: "Eu não espero que você me perdoe. Eu só queria que você soubesse que eu fui covarde demais para ser o que você merecia." Marcos então fala: "Você me deve 30 anos." O pai fala: "Eu sei, e eu vou morrer devendo. Essa é a minha cela." Imagine o peso dessa frase. Ver que a pessoa que te feriu também é uma vítima de suas próprias escolhas medíocres. Marcos percebeu que o ódio dele não machucava o pai. O ódio dele era um carvão em brasa que ele segurava com a intenção de jogar no outro, mas quem estava com a mão queimada era ele. Agora vem a parte que mudou tudo. Existe um segredo sobre o perdão que ninguém te conta nos filmes de Hollywood. Um segredo que fez o Marcos chorar como a criança que ele foi um dia. Você está preparado para entender o que realmente cura uma ferida de décadas? A superação não foi o Marcos se tornar milionário ou famoso. A superação foi o momento em que ele olhou para aquele ser humano falho e disse: "Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz." Nesse momento, as paredes daquela casa simples que eu mencionei lá no começo caíram. Perdoar um pai ausente é o nível máximo da maturidade humana. É você olhar para sua árvore genealógica e dizer: "O ciclo de dor para em mim. Eu não vou carregar esse lixo para os meus filhos. Eu não vou ser escravo de uma história que eu não escrevi." Eu vejo muita gente dizendo que família é tudo. Mas e quando a família é o que te destrói? A superação pessoal é entender que você é o arquiteto da sua própria felicidade agora. O passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. Marcos saiu daquela casa sentindo que pesava 10 quilos a menos. O mundo parecia mais colorido. Não porque o pai milagrosamente se tornou perfeito, mas porque Marcos se tornou inteiro. Ele parou de procurar o pedaço que faltava no outro e percebeu que ele mesmo tinha a argila para tapar o buraco. A história do Marcos é a história de milhares de brasileiros que lutam contra o abandono todos os dias. Se você está ouvindo isso e sente que tem uma pedra no lugar do coração por causa de alguém que te deixou, escuta o que eu vou te dizer agora. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você escolhe fazer com o que fizeram com você. Perdoar é o ato de coragem mais insano e libertador que existe. É a verdadeira superação. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que esse vídeo foi um abraço ou um puxão de orelha necessário, eu te peço, se inscreva no nosso canal. A gente fala de vida, de alma e de como vencer as batalhas que ninguém vê. E agora, o desafio. Escreva aqui embaixo uma frase de libertação. Pode ser um "Eu me liberto do passado" ou "Eu escolho a minha paz." Vamos transformar esses comentários em libertação. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vive amargurada por causa de um passado que ela não pode mudar. Ajude ela a entender que a chave da cela está na mão dela. Eu sou o Mr. Teller e lembre-se, sua história não termina na dor.
Ela apenas começa na sua superação. Até o próximo vídeo.